Ministra Gleisi Hoffmann rasga o verbo e expõe a aberração que é Derrite relatando o projeto antifacção do governo Lula, e mostra também como que ele está destruindo o projeto para favorecer bandidos poderosos de facções e atacar o governo. Veja até o final e entenda. Ministro, eu queria começar falando, claro, desse PL antifacção. A gente ouviu agora há pouco aqui o relator, o Derrite, e eu queria ouvir do ponto de vista do Palácio do Planalto. Como é que foi a recepção do governo da escolha do Derrite por parte do Hugo Malta para relatar esse projeto? Olha, primeiro é importante, André, esclarecer que não existe questão técnica desprovida da política. Toda questão técnica carrega o olhar e a posição de quem a está fazendo, de quem a está se relacionando com ela, opinando sobre ela. Então, para a gente encerrar de vez essa discussão, é uma questão técnica, não existe, é política, né? Nós avaliamos de maneira muito negativa a indicação do Derrite exatamente por isso. Eu conversei com o presidente Hugo Malta na sexta-feira, disse a ele que isso não seria positivo, que não seria bom, soaria inclusive com desrespeito ao governo, ao próprio presidente, porque era um projeto do governo. Nós não estávamos pedindo para pôr nenhum aliado próximo a nós, mas uma pessoa mais neutra que pudesse fazer a discussão sem estar contaminada com a disputa política. O Derrite esse deputado está contaminado com a questão política. Vamos lembrar que ele foi secretário de segurança do governador Tarcísio, que é um dos governadores que declaradamente é oposição ao governo. E ele sai desse governo exatamente para relatar esse projeto. E apresenta um relatório em 24 horas e com problemas muito sérios e que tem, sim, conotação política. Eu conversei com o Hugo Malta hoje. Ele disse que cabe ao presidente da Câmara escolher o relator dos projetos da Câmara e que ele não escolheu um homem de Tarcísio. O que ele escolheu foi o secretário de Segurança Pública do maior estado do país. Queria que a senhora falasse um pouco do ponto de vista da relação com o Hugo Malta. Como é que vai ser para o governo, que tem a proposta da PEC da Segurança Pública, perder esse protagonismo na visão da senhora? Porque quando o Hugo Malta entrega essa relatoria para o Derrite, essa pauta passa para o campo da direita. Então eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso. Então, eu discordo dele quando ele diz eu indiquei o secretário de Segurança do maior estado. Ele indicou o secretário de Segurança de um governador que é declaradamente oposição ao presidente e que pretende disputar a eleição, ou pelo menos pretendia, e já com uma visão política muito determinada sobre o tema. Eu acho que esse relatório traz duas decisões políticas sobre segurança pública, que, ao meu ver, implicam em relaxar o combate às organizações criminosas e ao crime organizado. Tem dois pontos que o secretário Sarrubo criticou nesse relatório do Guilherme Derrite. Um é que ele colocou essas mudanças na lei antiterrorismo e não na lei de organizações criminosas, que mesmo não classificando organizações criminosas de terroristas, você vai gerar dúvida nessa questão. E a segunda situação é quando ele proíbe que a PF atue em investigações, a não ser que o governador de estado provoque. Esses dois pontos, como é que o governo encara esses dois pontos, que são os dois pontos, a meu ver, mais polêmicos ali do relatório do Derrite? São os grandes pontos que eles queriam colocar exatamente no relatório. E isso tem implicação muito séria. Tem implicação na nossa soberania, porque ao colocar na lei antiterrorismo, você dá espaço para interpretações, né, sobre se a organização é terrorista ou não, mesmo ele não tendo feito a equivalência. Mas se não era para fazer equivalência, por que não aumentar a pena no projeto que o governo mandou? Nós não somos contra aumentar a pena. Quer aumentar a pena para 20, 40 anos? Ok, mas aumente no projeto, então, de combate às facções. Por que levou para a lei antiterrorismo? E é interessante que o terrorismo, ele pode ser combatido e quem é responsável por fazer esse enfrentamento são as forças federais. Então, seria a Polícia Federal para organizações terroristas. Aí ele coloca nessa mesma lei dizendo que esse artigo que ele colocou lá sobre as facções não serão de condução da Polícia Federal, e sim das polícias estaduais, mais especificamente a Polícia Civil. Então veja como a coisa carrega problemas aí. Ele teve que fazer esse ajuste porque ele sabe da implicação de levar isso para a lei antiterrorismo. E a segunda, e essa para mim é matadora, é tirar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Valdo, nós tivemos uma operação que foi muito importante, que foi a Carbono Oculto. Foi a atuação da Polícia Federal, Receita Federal, o GAECO, que é o Ministério Público de São Paulo, com pedido de auxílio às polícias locais. Essa operação, pelo relatório do Derrite, do deputado Derrite, se fosse lei já, a Polícia Federal teria que ter pedido autorização para o governador de São Paulo, ou o governador de São Paulo mandado fazer a operação. Mais grave ainda, ela tem um braço no Rio de Janeiro. Você lembra que fechou a refinaria de Manguinhos, porque estava envolvida também com desvios, com lavagem de dinheiro. O governador Cláudio de Castro mandou a sua Procuradoria-Geral do Estado pedir a reabertura de Manguinhos. O Supremo não deu, porque a investigação está em curso. Então imagina, você acha que o governador Cláudio de Castro daria autorização ou pediria à Polícia Federal para fazer a investigação? A Polícia Federal tem inteligência, tem planejamento, é uma das forças de segurança mais respeitadas do país e tem independência. E a Polícia Federal, quando faz essa
a averiguação do crime, ela faz na cabeça, pegar os chefões, porque tem que fazer a operação territorial, sim, tem que fazer, mas você tem que mirar o dono do dinheiro. Por exemplo, o Supremo acabou de pedir para Polícia Federal abrir um inquérito para investigar organizações criminosas. No Rio de Janeiro. Se essa lei estivesse valendo... Não podia. E tem mais uma coisa, quando você muda a competência policial, você também muda a competência judicial. Então, todos os processos que estão no âmbito da Justiça Federal teriam que passar para a Justiça Estadual. Eu acho que isso seria, olha, isso realmente é um salvo-conduto às organizações criminosas. Eu não sei o que está por trás. Eu diria assim, vai se tornar uma lei da blindagem, da bandidagem, porque vai realmente blindar o crime organizado no país. Acho que nós temos que desfazer isso, porque isso não é ruim para o governo, isso é ruim para o país. Imagina você esterilizar a Polícia Federal no combate ao crime organizado, é ruim para o país. Você colocar o país vulnerável à intervenção estrangeira, é ruim para o país. Aonde está a sustentação de segurança pública? Tem mais um problema, inclusive. No projeto que nós enviamos ao Congresso, uma das coisas que nós colocamos é assim, tão logo a organização seja definida, reconhecida como organização criminosa, você já retira todos os bens que estão relacionados a ela, dinheiro, quem está relacionado, empresas, enfim, você já faz uma retirada de bens e de recursos. No parecer, não é assim. Primeiro tem que terminar o processo para isso acontecer. Então, isso também é ruim. Vamos ver se a gente conversa. Eu acho que não pode prosperar um projeto com essas características que vai fazer mal para o Brasil e vai impedir a gente de combater o crime organizado. De novo, vou dizer, vai cercear a Polícia Federal. A Polícia Federal vai sair do processo. Nós estamos com a PEC da segurança lá, Andréia, Valdo, desde abril desse ano. E o que diz a PEC da segurança? É exatamente o contrário disso. Ela integra as forças de segurança e a Polícia Federal passa a fazer parte, obrigatoriamente, de um processo de planejamento de uma operação policial. Mas é óbvio que isso tem que acontecer, porque ela tem inteligência, ela tem capacidade de planejamento. Quer dizer, nós temos que colocar aí a Receita Federal, todo mundo. Eles não querem, os governadores acham que isso é intervenção. E agora foram além disso, agora tiram a Polícia Federal até de fazer inquéritos, ela, né, se vê o crime. Então, uma loucura isso. Nós precisamos votar a PEC da segurança. Ela vai ajudar no processo. A gente tem que fazer o enfrentamento territorial, mas tem que combater o crime organizado na cabeça. Os grandes, os chefões. Essa operação Carbono Culto chegou a Faria Lima. Mostrou que a gente tinha gente do sistema financeiro metido nisso daí. É gente de muito dinheiro, nós não estamos lidando com gente pequena. Aí vai tirar a Polícia Federal, que tem essa expertise de atuar? Eu, sinceramente, acho isso uma loucura. Não entendo por que estão fazendo isso, a não ser para blindar alguns interesses. Muito ruim.